Let it go! Olá, amigos e inimigos do Papo Delas. Nós voltamos com o Comentando Comentários número 60. Ai, que gostoso. Nós vamos ler os bilhetinhos que vocês mandaram no site, no Instagram e no contato@papodelas.com. Sim, se você mandou seu bilhetinho e não foi lido aqui, é porque não foi a tempo da gravação. Mas a gente vai ler no próximo, fique tranquilo. E os bilhetinhos do episódio Chamar um Homem. Eu não sei se as pessoas gostaram muito ou não, Paty. Se foram mensagens enigmáticas do Chamar um Homem, mas achei muito importante o episódio. Algumas foram enigmáticas, mas muitas pertinentes. Muito legal. E vocês estão ouvindo até o final do episódio? Estão ouvindo? Tem que ouvir até o final. Coloca lá na hora de ir no banheiro, ouve os padrinhos. É gostoso, vai por mim. Vai lavando uma louça, porque quando estiver chegando perto do final do episódio, você tá com a mão molhada, você vai falar assim, deixa eu terminar de tocar enquanto eu termino. É isso aí. Nós vamos direto lá pro nosso Instagram, @Papo Delas Podcast, tudo juntinho. Já seguiu, já curtiu, já comentou? Vai por lá. O Instagram agora é a rede social do momento, olha. É a rede dos jovens. Dos jovens. Então vamos bombar o Papo Delas por lá. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. O primeiro comentário no post do Chamar um Homem foi de Rosas Edições. Ele colocou: eu lembrei de quando eu era casado, chegava em algum lugar e a minha ex fazia uma pergunta e o atendente respondia pra mim que nem estava prestando atenção. E eu sempre falava: foi ela que falou com você. Seria maravilhoso se não precisasse dizer nada. Esse comentário dele me lembrou, olha pra onde eu tô indo, Cafeína. Me lembrou um episódio do Casamento às Cegas Brasil. Que aí tinha justamente isso. Era um casal lá, que eles estavam se conhecendo, já estavam na fase dos encontros e nananã. E aí eles foram para um restaurante. Só que o cara, o garçom, ele se direcionava principalmente pro homem. Quando quem tava decidindo as questões lá daquele prato, daquela bebida, não lembro, era a menina. Era ela quem conhecia. E aí ele perguntava pro cara, não, mas você concorda? Você quer isso? O que você acha? E não. Sendo que ela tava decidindo. Aí a mulher deu um auê lá e ainda teve gente criticando. Essa história do restaurante com o garçom, eu já ouvi uma justificativa de um garçom que ele disse que isso é uma questão de cavalheirismo, que o gentleman tem que ter o trabalho de resolver as coisas lá e não dar trabalho para a mulher. Mas aí se é uma escolha de vinho, a mulher é sommelier, ela que tá escolhendo vinho, faz o quê? Bota o cara pra escolher um vinho suave de mesa, um sangue de boi. Que antigamente tinha essa ideia de que cavalheirismo era a mulher ficar quieta e não resolver nada. É um cavalheirismo. O cavalheirismo é tratar a mulher como uma inválida. O próximo comentário foi do Matheus Chibu. E ele foi bem sucinto. Ele falou assim, vou ouvir, mas já pensei como é difícil gostar de homem. Oh, meu Deus. E depois não voltou pra contar, Chibu. Fã ou hater, meu amor. É que nem a Elaine. A Elaine colocou aqui. Ainda nem ouvi, já gostei. Tá, e depois de ouvir, Elaine? Gostou ou não gostou? Nega. Ela nem voltou pra falar. Oh, meu Deus do céu. O Taka, ele está brilhando em diferentes locais hoje, tá? Então vamos começar pelo Instagram. Ele começou com, eita, meu Deus, como estou ansioso pra ouvir. Logo mais vocês vão saber a opinião dele depois de ter ouvido. Pois é. O Clóvis Oliveira colocou, eu nem tinha percebido, mas acho que passei por isso ontem. Tava sendo atendido por uma caixa aparentemente novata em um supermercado. Daí tinha um velho e uma véia reclamando de tudo no universo. A caixa já tinha chamado o supervisor pra tirar dúvida. Daí eles mandaram, meu Deus, a gente não vai sair daqui nunca. Eu virei e falei, cara, vocês são muito chatos. E o silêncio reinou. Olha que eu sou muito tímido, mas não aguentei ficar calado. Você pensa o tanto que esse povo devia estar azucrinando a paciência. Mas também, geralmente de idade, reclama de tudo, normal, né? A gente tem nossos velhinhos da família. E o mercado é o lugar pra isso, porque é onde eles vão toda semana. Então. É o mercado, a caixa lotérica e o banco. O próximo comentário foi do Muca. Ele colocou assim, não tem jeito. Paty Café mandou muito bem e dão aulas para nós. Obrigada, meu bem. Ai, que bonitinho. It's Me Control colocou ótimo episódio. Obrigada. E o último comentário do Instagram do post oficial do episódio foi o Elson Off falando. A frase eu nem existia nos anos 80 me deixou na bad. Hashtag eu tô velho.
Ai, gente, mas... Alguém tem que ser jovem, Elcio. A gente tem que balançar aqui. E olha que, tecnicamente, ai, gente, eu já ouvi de um paciente, quando ele soube que eu era 30 a mais, ele, nossa, mas você tá conservada. Eu pensei, cara... Panela velha que faz comida boa. Não, e eu era papo de 3 anos mais velha do que ele. Falei assim, eu pensei, você pretende fazer o que nos próximos 3 anos? Arrastar a cara no chapisco? Porque não é possível. No nosso post de cortes, ali do lado do mesmo episódio, o Guilherme Balduino apareceu, olha lá, Gui, colocou: uma amiga me chamou para pregar umas prateleiras. Que difícil, hein? Pregar umas prateleiras. Ah, eu falei rápido. Eu nunca fiz isso, nem furadeira eu tenho. Quando eu preciso de um homem, eu ligo pro meu pai. Aí, tá vendo? Olha... E curiosamente, meu irmão... Agora não, agora ele tá mais desenrolado. Mas houve uma época, quando morávamos meu irmão e eu, quando ele precisava de um homem, ele chamava eu. Exceto se fosse pra ver a elétrica. Aí eu chamava ele. Porque eu não mexo em fio nem me pagando, não sei. Não sei, a gente já deve ter falado em vários episódios, mas não especificamente sobre essa criação, né? Quando é filho homem, o pai ensina a trocar a lâmpada, você vai ter que saber isso geralmente, né? Quando o pai é bacana e tal. E, você vai tirar o carro da garagem com 14 anos e tal. Filha mulher, pelo menos no meu caso e na minha bolha que teve, não põe a mão aí, não põe a mão aí, deixa que eu faço. Então a gente vai crescendo também dessa forma, em que os homens são obrigados a saber essas coisas pra fazer, pra vida, e as mulheres são obrigadas também a esperar alguém que faça, né? Uhum. Não, lá em casa não teve tanto isso, não. Mas isso é uma coisa muito da criação de lá. Porque, por exemplo, meu irmão também me ajuda muito nessas questões. Por várias razões, inclusive o fato de que tem coisa que ele não quer fazer mesmo. Mas, exemplo do carro que você falou. Já aconteceu. Meu pai e meu irmão estavam fazendo alguma coisa na casa, no quintal não, na rua. E o carro estava estacionado num lugar que ia atrapalhar. Aí meu pai virou pro Pedro e falou assim: Pedro, pega a chave do carro e bota o carro ali não sei onde, estaciona na praça, alguma coisa assim. Aí o Pedro, peraí que eu vou chamar a Patrícia. Aí meu pai, vai chamar a Patrícia? Ela pega o carro e bota lá. Meu pai, por que você não pega? Eu prefiro que a Patrícia faça isso. Aí meu pai, tá, chama a Patrícia. Aí ele, Patrícia, tem que botar o carro lá na praça. Aí eu, beleza, eu desci, peguei a chave, meu pai, tô indo lá. Ele, vai lá, só estacionando no canto tal. E acabou. Aí quando eu voltei, meu pai falou, tu acredita que teu irmão não quis ir? Aí eu, por que não, Pedro? Ele, melhor você fazer. Então tá bom. Aí teve um último comentáriozinho ali do Samu Sobrinho, que ele colocou: mas gente, que coisa. 4 palavras totalmente aleatórias e genéricas. Parabéns. Lendário. Obrigada, Samu. E esses foram os comentários lá no nosso Instagram. Pode ter mais, pode ser você. Papo Delas Podcast, tudo junto. Acompanha a gente lá, segue, dá uns curtir. Tá faltando curtir, gente. Tá faltando curtir. Já falei nos outros episódios, vou falar mais. Precisamos aparecer. E a próxima curtida, pessoal, pode ser a sua. Falando em curtir, eu curto demais o nosso site, papodelas.com, tudo uma graça, lindo, tem um domínio mais caro que é .com, tem uma hospedagem caríssima que vamos pagar próximo mês, então você está convidado a colaborar com a hospedagem, mas é lindo, vale super a pena. Tem uns anúncios ali que se eu clicar sem querer ganha 2 centavos cada um, ops. E ainda tem o design maravilhoso feito pelo Jalisson. Grande beijo, Jalisson. Beijo, tudo de bom, sucesso. E olha, tem também o post de cada episódio, tem o player pra você ouvir de lá. Tem gente que ainda ouve pelo site, viu, Patsy? É, gata, tem gente que baixa pelo site. Olha que legal. Dá pra ir lá também, gente, papodelas.com, e dá pra comentar. Os comentários bombaram dessa vez no site. Fazia tempo que o pessoal não ia pro site direto. E ele voltou, Patsy. Elcio em off está em todas as plataformas. Amém. Lendário. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. E o comentário dele no site foi assim: oi meninas, eu sou igual ao Leandro Hassum do áudio que vocês colocaram. Eu tinha escutado o cast que ele falou. Minha esposa que resolve as coisas em casa. Primeiro porque eu confio nela. Segundo, odeio pessoas. Terceiro, odeio falar no telefone. Então eu deixo tudo pra ela resolver. Mesmo porque eu sou uma toupeira e não entendo nada. Inclusive já foi pauta da minha sessão de terapia que queria fazer um curso de tudo para não ser passado para trás pelo comércio em geral. Tava pesquisando o curso de funilaria e pintura só para saber como funciona. Tenso. Quanto a perceber a diferença de tratamento entre mim e minha esposa, confesso que não.
Mas acho que é porque tem o cara de idiota. Então ele vai conseguir enrolar qualquer um de nós mesmo. Beijo, meninas. O Darley Santos é um ouvinte profissional, é oficial aqui do Papo Delas. Eu sei que ele também é de outros, mas eu vou fingir que não. Vou dizer que é Fingir que é só da gente. Primeiro que ele comentou, caraca, mano, pior que me identifiquei com o Elcio, né? E aí ele deixou o comentário: cara, eu já fui passado pra trás ou tratada com desdém muitas vezes no comércio, mas imagina que com mulheres é diferente. Ser destratado assim em função do gênero é paia, e é a mesma coisa de ser maltratado em razão de qualquer outra coisa preconceituosa. Minha irmã já passou muita raiva com isso e também já usou da estratégia de levar o namorado junto pra transmitir respeito e inibir comportamento desonesto. Aff. Essa de levar o namorado também faço. Às vezes, quando eu vou pra um lugar novo, eu viro e falo, eu não quero me estressar. Eu preciso que eles só saibam que tem alguém aqui. E eu faço tudo. Exatamente. É a velha história que as nossas avós falavam, precisar ter um homem em casa. Infelizmente. Mas se mora em casa, não é apartamento, quem toca a campainha, homem que vai pro portão. Esse tipo de coisa. Cara, e é muito bizarro esse negócio. Por quê? Eu faço aula de forró. Aí teve um dia que eu tava voltando um pouco mais tarde da aula de forró e um cara começou a me seguir na rua. Eu moro perto da academia, eu moro a 5 minutos da academia. Um cara me seguiu. Ele só passou por mim e seguiu adiante porque um outro cara que faz aula de forró comigo vem de carro pela rua que eu moro. Ele viu esse cara me seguindo, aí ele acelerou o carro, parou e veio com o carro lentinho do meu lado conversando comigo. Porque ele não sabia que eu morava aqui no começo, né? Ele falava, tá indo pra onde? Não, pô, te dou carona, pô. Se eu soubesse que você vinha pra cá, né? Começou a conversar comigo por coisas da aula. Aí o cara que tava atrás de mim passou na frente e foi embora. E aí, desde então, toda vez que eu estou voltando da aula de forró, que é um pouco mais tarde, eu tenho que avisar pro Bergs pra ele ir pro portão e ficar no portão me olhando e entrar na rua. E esse seu amigo tinha percebido ou foi só coincidência? Não, ele percebeu. Ele viu quando eu entrei na rua, ele tava tirando o carro dele que tava estacionado. Foi o tempo de eu entrar na esquina da minha rua e ele vê o cara me vendo e virar atrás de mim na rua. Mas você sabe que esse episódio, Chamaram Homem, pra mim, o foco central foi isso, Paty. É, pelo menos, os homens perceberem. Porque a grande maioria foi uma sorte sua. A grande maioria não percebem isso, porque eles não estão acostumados com isso. Então você vê na rua, tipo, tem um cara passando na sua frente, o homem fala, eu sou um cara. Você já fica, ixi. Exato. Né? Você já fica assim. Então, é legal esse episódio, meninas, pra vocês também ligar um alertinho. E assim, prestar atenção. Vou começar. Isso, vou começar a perceber aquela menina tá sendo seguida e tal, não sei o quê. Começa a fazer alguma coisa, igual esse cara fez dessa vez. Não precisa ser herói, não é isso, não é nada disso. É só tentar sacar um pouquinho mais. Acho que o episódio também foi sobre isso, principalmente, né? Porque no caso desse rapaz que faz a dança comigo, ele só veio perto de mim conversando. Foi isso. Ele veio conversando comigo é o suficiente. Até a porta da minha casa. E aí, desde então, quando a aula acaba, eu aviso pro Bergs que eu tô indo. Bergs vem pra porta de casa pra me receber. Mas quando ele me dá carona. É um caminho que é 5 minutos a pé. Mas ele me dá carona só pra eu não fazer sozinha. Porque a primeira vez que eu fiz, o cara me seguiu na rua. Tá vendo? E o comentário do Samuel Sobrinho tem muito a ver com isso. Porque ele falou que nem considerou que isso existia. Olha que importante. Ele ouviu e falou, putz, isso existe. E aí ele, além de comentar essa questão de nem considerar que isso existia, ele falou que ele acha que é porque ele foi criado pela avó e ela sempre foi, na casa dele, a autoridade máxima. E que, fora isso, o fato dele também ter tido muitas professoras, sempre ter tido como... E também ter ido a muitas médicas e doutoras ajudaram ele nessa questão também de não fazer essa diferenciação de gênero. E aí ele concluiu com, bom, essa é a minha contribuição. Beijos, hashtag Parabéns Paty, hashtag Café na Rainha e hashtag 2025 ano do Papo Delas. Mas isso também, assim, ele nunca teve essa percepção de diferença de gênero. Isso é ótimo por conta da criação que ele teve. Mas essa sacada de observar se por acaso alguma moça que tá ao redor de vocês tá sofrendo alguma repressão, digamos assim, do nada, só porque é mulher, também às vezes é de você conseguir só se posicionar de uma maneira que você faça aquela pessoa se sentir segura. Igual foi esse exemplo do cara que me seguiu na rua. É o tal do ligar o botãozinho, né? Você tava com ele desligado, você nem sacou, agora que você sabe dessa questão, liga o botãozinho. Vai que uma hora aí você fala, putz, acho que tá rolando aquilo lá que eu falei que eu ouvi que acontece. É importante sim.
E o Takaman voltou no site para contar, Sim. Olá, lindezas da podosfera. Olá, tá. Estava bastante ansioso para ouvir esse episódio e acho interessante demais esse tipo de bate-papo. Ah, que bom, tá? Que alguém acha, né? Teve um outro episódio há um tempo atrás, não lembro qual o número dele, onde vocês abordaram alguns perrengues femininos que também me marcaram bastante. Tem uma amiga que passou por um perrengue de trânsito há um tempo atrás. Ela levou uma fechada de um mané, reclamou com ele e o cara a perseguiu por um bom tempo querendo briga. Falo pra vocês exatamente o que falei pra ela. Tenho certeza que se fosse o seu marido ao volante, esse cara não seria tão homão. Aham, mas é justamente isso. Você repara no trânsito que o cara primeiro olha. Se é mulher, ele reage. Se for homem, ele só sempre segue. assim. Exato. É bem assim, olha, eu dirigi muito nesses últimos 23 anos da minha vida, eu reparei muito nisso. E principalmente motoqueiro, viu, gente? Enfim, São Paulo. Ele continua, eu honestamente não imaginava que essas coisas acontecessem com tanta frequência e acho muito importante ouvir esse tipo de relato, pois tenho esposa, irmãs e mãe. E de agora em diante estarei certamente muito mais atento em relação a esse tipo de problema. Nem vocês nem ninguém merece ser tratado ou tratada de forma diferente por conta de sexo, orientação sexual, raça, cor e afins. Acho que o ser humano deu errado, indo de nervoso. Beijo, Patsy, e beijo, Cafeína. Beijo, obrigada, Taka. Que comentário bonito, bacana. Sim. Seu. Muito, muito obrigada. É justamente o negócio do botão, né? Ligou. E, infelizmente, meu amor, agora que esse botão tá ligado, você vai passar raiva. Bem-vindo. O próximo comentário foi do Ricardo Gomes. E ele falou assim, oi, gente, perdão pelo tempo sem comentar. Entre o fim do mestrado e o emprego novo, tem sobrado pouquíssimo tempo de saúde mental. Entendo, nego, fica suave. Esse episódio me lembrou de uma vez que eu tava no Uber com uma amiga e o motorista quase entra numa rua que seguiria por dentro de uma comunidade. Coisa pouco indicada quando se anda pelo Rio de Janeiro. Detalhe aqui, ó, aspas fortíssimas. Ela o alertou e indicou o caminho certo. Ele fingiu que não escutou e ficou dizendo que não lembrava por onde era. Talvez esperando o que eu fosse falar, mas eu não conhecia nada da área, minha amiga que morava por lá. Não tendo uma resposta de mim, ele falou que tinha se lembrado e foi pelo caminho que ela indicou. Ele se lembrou, subitamente, antes que digam que ele tenha acatado a sugestão de uma mulher. Claro. Da próxima vez, Rick, você faz o teste. Mesmo você não sabendo, não morando lá, você só reforça o que ela falou. Aí você vai ver como o cara na hora fala, pô, é verdade, cara. Pô, e ele ainda vai virar pra você e falar assim, pô, obrigado, cara. Pô, me salvou, hein? É, grande. Grande, é isso. Então, faz esse teste. Aí você vai dar uma risadinha do tipo, sei lá, cara, nunca vim pra cá, só chutei. Ou você pode virar pra ele e falar assim, tá vendo? E ela acabou de falar a mesma coisa, quem mora aqui é ela. Ai, gente, esses foram os bilhetinhos, os comentários lá no papodelas.com, aquele site lindo, caríssimo, feito só pra vocês. Muito bonito, muito legal. Obrigada, gente, adorei os comentários. E, Patsy, nós vamos direto pro Spotify. Sim, o pessoal está curtindo o Spotify. Eu tô curtindo mais ainda de ver os comentários no Spotify. Comentem, queridos, comentem. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. Eu tava sentindo falta das mulheres. Eu tava sentindo muita falta das mulheres aqui. Já reclamar no Instagram, mas fiquei esperando. Falei, não tô sendo chata no Instagram toda hora. Vou segurar. Mas, mulheres, sentindo falta dos comentários de vocês. E a Gabi apareceu aqui falando, gente, no Spotify, tá? Vou comentar algo aqui para não ter nada, que não tem nada a ver com o episódio, mas com o podcast. Todo mundo sabe que eu sou a maior biscoiteira dessas divas babilônicas. Então se liga, ela diz. Quem é ouvinte sabe que a Cafeína sempre fala que o pessoal não ouve até o final. E isso ajudaria muito, então faça como eu. Usem o momento final dos padrinhos para deixar o seu comentário. É comentário para printar e postar, hein? Vou postar esse comentário. Coisa linda. É isso aí, gente. Usa depois a parte dos padrinhos para comentar aqui, para mandar suas 4 palavras, seus incentivos. E o outro comentário feito no Spotify foi do Ricardo Raj. Ele falou assim, salve meninas, e aí? Mais um episódio muito bom. A esse ponto, eu tenho uma história bem inusitada e vou contar aqui. Em casa, quem desenrola é a minha esposa.
Ela também é a minha motorista particular. Tivemos uma vez um problema com os pneus do nosso carro, acionamos o seguro para resolver de forma rápida. Eu ali mentalmente pronto para assumir e explicar o assunto. O seguro chegou, mandou uma funcionária mulher que prontamente chegou, trocou o pneu e resolveu o problema. Aí, tá vendo? Ele já tava aí nervoso. Graças a Deus mandou uma mulher. Nunca vi mandarem uma mulher, no meu caso, quando eu precisei, mas muito legal. E eu queria ver a reação dos caras, né? Se alguém chamar e chegar uma mulher pra trocar seu pneu. E aí vem uma questão muito importante, porque ele mencionou que quem desenrola é a esposa dele. Quem ligou foi a sua esposa? Porque talvez por ter sido uma mulher acionando o seguro, eles tenham mandado outra mulher, sabendo que não haveria tanto a probabilidade de ter problema, seja menor. Nunca aconteceu comigo, hein? Eu já chamei seguro, hein? Mas antigamente o número de funcionários que faziam esse tipo de serviço era igual é agora ou era menor? Acredito que é menor. Não faço ideia, né? Mas fico feliz que tenha também para todos os lados, né? E tomara que elas sejam tratadas bem, né? Porque sempre vai ter alguém para questionar. Pô, mas mandou uma mulher. E o Cleiton Cardoso apareceu no Spotify falando: tudo bem, meninas? Vou contar uma história que ilustra bem esse assunto. Estudo psicologia. Um dos estágios que estudamos era na área escolar. Minha dupla era uma mulher. Tivemos que apresentar às crianças uma dinâmica. Minha colega começou a explicar a dinâmica e as crianças não deram nem atenção a ela. Percebendo isso, tomei a frente da explicação, a pedido da colega, e as crianças ficaram atentas ao que eu dizia. Fico triste com essa realidade. E você fez o que a respeito, Cleiton? Agora, olha, a tia brigou na hora. Você fazendo estudo com as crianças como psicólogo, você fez o que a respeito? Você falou para as crianças, ouçam a tia, que ela é importante o que ela fala, são nela e não em mim? Aí, ó, fica reflexo. Agora eu quero que você responda. Eu sei que dentro do estudo, vocês são mais cientistas do que eu. Dentro de estúdio, talvez você não possa fazer isso. Você tá testando as crianças numa dinâmica e tal, né? Não, mas existem formas de você devolver a fala para outra pessoa, dando um se liga na educação com as crianças. Tem algumas abordagens que a gente pode lançar a mão para fazer essa devolução da fala para quem estava inicialmente falando. E tem gente que só vira e fala, galera, vamos prestar atenção aqui? Que eu acho que não é o mais recomendado ser feito pelos psicólogos. Mas sim, geralmente homem tem uma autoridade maior em crianças. Eu percebi isso na escola, até quando eu estava na escola. A gente só teve um professor homem e era o único que a gente tinha um pouco mais de medo, digamos assim. Porque ele era homem. E ele era um fofo, super legal. Mas quando ele falava, olhem pra mim, todo mundo olhava. E as professoras não. Então eu lembro disso, isso acontecia. É uma figura de autoridade maior, talvez, para a criança. Talvez em casa exista isso, né? Na minha escola, a gente já era muito, assim, igualitário nas questões. O pessoal não respeitava ninguém. Bem fácil. Dependendo da escola, tá? Mas tinha uma galera que, ó... Cleiton, conta pra gente depois se você atende crianças, como é que funciona mais essa dinâmica. Eu gostei de saber. É legal ver por esse lado também, né? Porque a gente tem que aprender desde pequenininho. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. Paty, nós tivemos um bilhetinho no contato@papodelas.com. E quem é a pessoa que gabarita todas as nossas redes sociais e tal? O Físio Manco. Nosso querido, nosso amado Elcio in off. E ele falou assim, ó. Olá, meninas. Talvez o que eu fale nesse e-mail não sirva de nada. Afinal, eu, homem, viril, másculo e careca. Não, na mensagem do site, ele disse que é uma topeira e que tem cara de idiota. Agora ele manda homem, viril, másculo. E careca. Porque tem que ter o adicional do careca que faz referência que é um duro de matar. Entendeu? São Van Diesel. Ó, Vin Diesel, é. E aí ele falou assim, brincadeiras à parte, eu entendi bem o que vocês falaram nesse cast, mas não é querendo dizer que estão erradas. Como eu disse, não posso falar porque eu sou homem. Mas percebi que serviços em geral também é assim. Independente do cliente ser homem ou mulher, a cultura do passar a perna no cliente é meio geral, e na minha percepção, pior desde a pandemia. Passei algo muito parecido com o meu carro. E depois de muito custo, conseguimos comprar um segundo carro, um semi-velho, como minha esposa diz, para ela poder trabalhar mais confortavelmente e se deslocar entre as escolas que ela dá aula, sem correria de esperar o ônibus e perder horários. Eu sou muito chato e preocupado com a coisa de tomar um prejuízo ou calote. Então eu procuro ir em concessionárias grandes de carro para poder comprar. E como esse seria um segundo carro e a grana está curta, optamos por ver em revendas um carro mais velho, mas ainda ter a segurança de um respaldo da defesa do consumidor. Pura ilusão. Achamos o carro
ideal, bonitinho, documentação ok, parecia tudo certo, além de alguns detalhes que seriam resolvidos até a entrega do carro. Eu estava junto dela para tudo e não adiantou bosta nenhuma. Disseram ter trocado os fluidos e foi mentira. O carro apresentou problemas que falaram que iam resolver mesmo estando fora da garantia de venda, porque não queriam perder o cliente. Enfim, nada foi feito. 3 meses de estresse, até que eu, em comum acordo com a minha esposa, decidimos perder dinheiro e parar de correr atrás de placebo que eram feitos para o carro parecer ok. Fomos numa mecânica, indicação de um colega físio, que não é manco. Um pouco mais caro, mas funciona com contrato. Ele avalia o que precisa ser feito. Na hora de gerar o contrato, ele coloca o que você prefere de marca, modelo, etc. Após o serviço, na entrega, mostra as caixas, mas vem descrito no documento da entrega. Vale a pena pagar mais, menos dor de cabeça. Agora o carro está filé. Outra coisa, Patsy, considera colocar seguro de casa, porque nos serviços feitos geram um laudo e você tem casa alugada. Vale a pena porque já envia direto para a imobiliária. Eu faço, fiquem à vontade caso não queiram falar o nome. Posso falar o nome, Café? Pode. Porto Seguro. É ótima e nem tão cara quanto o seguro do carro. Eu tive o Banco do Brasil anteriormente, foi só BO. Inclusive meu pai, ele tem seguros da Porto Seguro também. Então eu tenho residencial, foi uma condição aqui pro aluguel ter o seguro de incêndio e eu já fiz o residencial da Porto Seguro. Não é tão barato, hoje em dia era mais antigamente, quando eu morava sozinha era bem mais barato pra pagar, agora tá mais caro, mas vale, viu? Vale muito a pena. Os pais, pelo menos todos, olha, nos 15 anos que eu usei a Porto Seguro, de residencial, tá? Não tô falando de carro, nada disso. Mas de residencial, salvaram pra mim, viu? E ele concluiu com um beijo, meninas. Hashtag o mundo é dos homens, olha. Hashtag minha esposa leu a hashtag anterior. Ela está pegando a vassoura. Eu acho que ela vai me bater. Socorro! Ela mandou dizer que nunca mais vou falar essas coisas. Partiu ao hospital. It's a man's world. Essa música de James Brown, hein? Maravilhosa. It's a man's world. Eu gosto dessa música, Elcio, com o Pavarotti. Nunca ouvi. Pavarotti e James Brown tem uma apresentação ao vivo cantando It's a Man's World, que é lindíssima. Achem no YouTube. Lindíssimo. Um dos dois monstros sagrados. Patsy, temos uma novidade nos comentários que deixamos pro final. Olha só, você que chegou até aqui, vai ouvir a novidade, sim. Finalmente, uma ouvinta, apoiadora, amiga, mandou o seu bilhetinho em áudio. Tcharam! Olha só que legal, tá vendo, gente? Você que é apoiador, fique à vontade. Você que não é apoiador e gostaria de ser, pode mandar em áudio também, não tem problema nenhum. Um áudio legalzinho, eu vou editar, vai ficar mais bonitinho. Fiquem tranquilos, não precisa ter equipamento. Ai, meus equipamentos é ruim e tal. Não precisa, pode mandar, tipo de WhatsApp ou áudio, qualquer que você grava no seu celular. Manda para o nosso contato @papodelas.com, a gente vai ouvir e os ouvintes também. Vamos ouvir o depoimento da Priscila Armani, Patsy? Bora! Oi meninas do Papo Delas, tudo bem? Ouvir esse episódio de vocês mexeu muito comigo em vários aspectos. Uma questão que eu queria destacar é que às vezes isso de chamar um homem é uma coisa que os próprios homens fazem questão que a gente faça. Eu lembro que meu primeiro casamento foi uma relação abusiva do ponto de vista psicológico. E o meu ex-marido, ele sempre fazia questão de destacar que eu não dava conta de fazer nada sozinha, que eu era incapaz de fazer as coisas, que eu não tinha capacidade, e eu acho que isso entra um pouco também dentro do chamar um homem, como se só ele fosse capaz de me ajudar com as coisas, só ele fosse dar conta, e só ele fosse capaz de conversar no mesmo nível com outros homens. E aí, depois que eu me divorciei e eu precisei de serviços e eu precisei de pessoas, eu precisei me impor com relação a todo tipo de prestador de serviço. Eu tive que adquirir uma casca com relação a isso. E Minas é um estado que é muito machista, né? Não é à toa que a gente está no topo dos estados com maior número de feminicídios do país. Então, muitas vezes, eu ao longo da minha vida tive essa dúvida de se eu dava conta, de se eu era capaz de fazer as coisas sozinha. E meu ex-marido, ele explorava muito isso, né? E toda vez que ele percebia que eu tinha algum tipo de autonomia ou que eu estava saindo um pouco dentro do escopo do que ele considerava que era o
desejável para ele, ele sempre me cortava e sempre me limitava. E aí, um pouco dentro disso, eu quero falar do caso que talvez tenha sido o mais, entre aspas, extremo de chamar um homem da minha vida, mas que eu, na verdade, não chamei, mas que acabou acontecendo, assim, sabe? Quando você não chama, mas um homem percebe que você precisa de ajuda e vem te socorrer, porque ele sabe que se ele não te socorrer, ninguém vai te respeitar, porque você tá numa sociedade machista. Foi meio que o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a fazer terapia de casal, meu ex-marido falou, não vou fazer. E aí eu continuei fazendo e foi a minha sorte, né? Porque minha terapeuta foi me empoderando até eu perceber que eu precisava sair daquela relação. E a minha família, ela é muito tradicional. E isso era parte do meu problema, porque eu não conseguia me divorciar, porque eu pensava, nossa, minha família não vai aceitar, como que eles vão lidar com isso e tal. E aí, quando eu finalmente consegui me empoderar a ponto de sair da casa do meu ex-marido e ir para um outro lugar onde eu estivesse segura e pedir o encerramento do relacionamento, eu fui até a casa dos meus pais e sentei e comuniquei para eles que eu estava me separando do meu ex-marido. Quando eu falei isso, a minha mãe, que ela é uma pessoa extremamente religiosa, tradicional, e que sempre foi uma pessoa que queria muito ter controle, né, da minha vida, alô Freud, né, qualquer ligação disso com o fato da minha mãe ser muito controladora, né, o relacionamento que eu estava vivendo, enfim. Ela imediatamente quis cortar, ela imediatamente quis dizer, não, como assim, você tá maluca, tá louca, volta pro seu marido, não sei o quê. No que ela começou nessa toada, o meu pai virou e falou assim, mas é isso que você quer? Atravessou esse fluxo, porque ele percebeu que ele precisava... Foi um homem que eu não chamei, mas que veio, digamos assim, ao meu resgate. Que ele percebeu que eu precisava dessa interferência. E ele é um cara muito tranquilo, ele normalmente é muito na dele. Ele normalmente tem uma dinâmica com a minha mãe, que a minha mãe é a pessoa que fala alto e ele fica na dele. E aí, no que ela começou nessa toada, ele já atravessou igual uma espada. Falou, é isso que você quer? Você vai ser feliz assim? Eu virei e falei, é isso que eu quero. Vou ser feliz assim, quero me separar. E aí, nisso, a minha mãe calou a boca, ficou na dela. E aí, ele virou e falou assim, se é isso que você quer, eu vou te apoiar. E isso fez toda a diferença para mim. E foi a partir daí que várias coisas na minha vida mudaram. E, inclusive, eu perceber que a minha voz faz diferença. Porque o fato dele ter perguntado, é isso que você quer? E ter levado em consideração o que eu queria, me fez perceber. As pessoas têm que me respeitar pelo que eu quero, por quem eu sou, independente de eu ser do sexo masculino ou feminino, independente de a pessoa estar prestando serviço para mim, independente de ser um colega de trabalho, independente de qualquer situação. A gente tem que sempre tentar se posicionar e sempre tentar ser firme e, acima de tudo, mulheres procurarem prestadoras de serviço mulheres. Mulheres procurarem apoio em outras mulheres. Eu sei que se não fossem as minhas amigas nessa época, eu jamais teria conseguido sair dessa relação. Então, mulheres procurem outras mulheres, mulheres se apoiem e, quando necessário, não chamem um homem para vocês não terem que chamar outro homem para poder ajudar. É claro que tem mulheres machistas, né? Mas se a gente puder tentar sair desse esquema, né? Tentar sair dessa lógica, também é muito bom. Acabou que eu não me identifiquei no começo do meu depoimento. Quem tá falando é Priscila Armani, ex-podcaster. Um beijo em vocês, meninas. Ouço vocês sempre. Hashtag Cafeína Rainha. Hashtag Gratipix. Beijo. Olha, Paty, tanto assunto, tanta coisa num áudio de 5 minutos da Pri, a gente poderia fazer um outro podcast falando de sobre isso. Cada assunto que ela disse. Sim. Algumas coisas me chamaram a atenção, que é o caso dela ter um relacionamento de que o homem falava, não, você não tem que fazer isso, você não vai fazer isso, não precisa fazer isso, deixa que eu faço, que faz mais ou menos o que eu falei que meu pai fazia e que outros pais faziam que criavam a gente, né? E no caso dizia também que não era pro meu mal, não é pro nosso mal, é pra você não ter esse trabalho. Só que sempre falava, tipo, não mexe aí que você vai estragar. né? Não faz isso aí não que você vai quebrar. E aí a gente cresceu toda uma geração do tipo, se eu mexer isso aqui eu vou quebrar mesmo, então não vou mexer, né? A gente cresceu inibida por isso, né?
E quando você tem num relacionamento alguém que faz isso com você... Que reforça, né? Faz esse reforço negativo. Reforça isso. No caso, ela disse que o pai dela foi um cara que apoiou ela, que foi bacana ali na hora que ela se separou. Não sei se ela criou ela dessa forma, como eu falei, mas... Se ela teve esse reforço, realmente fica difícil, né? Você falar, pô, né, eu sei fazer, eu vou fazer e tal, fica difícil. Então é muito corajoso uma hora que você conseguir. Foi graças à terapia. Um grande abraço para todos os terapeutas, um grande beijo, Shibukawa. Um grande beijo, Shibu. É isso mesmo, né? E a sua mãe também me chamou a atenção por essa mesma criação, Pri, porque as nossas mães todas tinham essa criação de que é horrível, né? Eu tive um casal na família que quando se separou, nossa, a vergonha das tias, tenta mais, tipo, eles completamente com problemas na relação, mas era mais vergonhoso separar do que viver com muitos problemas, né? E isso foi enraizado numa cultura por tantos anos, vai ser difícil, algumas gerações ainda, isso mudar. E assim, no geral, essa questão da separação se tornar um problema, principalmente pra mulher, né? É mais porque antes a gente não podia nem se separar. Começa daí. Depois, quando veio a possibilidade do divórcio, colocou um estigma na mulher desquitada. Que a desquitada era puta, era tudo de ruim. Não se anda com a desquitada. Quando se caiu por terra essa questão, aí ficou só a sombra disso. Eu acho que agora a gente tá começando a entender que, cara, tu não precisa viver na merda se você pode se separar e ser feliz. É incrível, né? 2025 a gente ainda falar sobre isso, né? Né? E eu nem lembro, não sei se você lembra de cabeça, Café, porque é uma coisa jurídica, né? A partir de quando a mulher pôde começar a ter a possibilidade do divórcio? A lei do divórcio foi em 77. Então, cara... Final dos anos 70. Antes era desquite, né? Era desquitada. Isso, mas assim, a possibilidade do divórcio não tem nem 50 anos. Mas, porra, tanta coisa evoluiu nesses 50 anos. E esse estigma, a gente ainda tá tendo que brigar na unha. Olha que merda. Pois é, eu fico incomodada com o tempo passando e a gente falando as mesmas coisas que eu ouvia criança, sabe? E é aquela questão, não lembro quem foi que falou, infelizmente eu não lembro o nome do santo, mas é o fato de que toda evolução, que quem é minoria, qualquer minoria que seja, tem que ser sempre reforçada pelas próximas gerações, porque numa situação de retrocesso, numa situação de crise econômica, vai começar aí, tirando esses direitos. E não falo só da questão de mulher ter voz, de ser respeitada enquanto detentora de conhecimento sobre alguma coisa, mas em tudo. Não só sendo mulher, mas qualquer outra minoria. E a gente vive numa época de um retrocesso tão grande. Exatamente. É isso que dói mais. Tão grande. De um ódio tão grande, de um retrocesso tão grande que me assusta demais, né? E isso está se espalhando. Então, repetir isso é cansativo. Eu tô há 20 anos de adulta falando isso, é muito cansativo, mas a gente tá aqui fazendo nossa parte. Fazer o quê? Né? Eu achei importante a Pri no final falar. Claro, tem mulheres machistas, claro, sim, porque o machismo não é gênero, não é de homem, de mulher, de papagaio. O machismo é estrutural. É a construção social. É uma sociedade machista, né? A gente é criado também mulher machista, a gente é criado por machistas, né? Então, claro que tem. E tentar sair desse esquema de contratar serviço de mulheres, aí vão falar que eu tô vendendo meu peixe. Olha, eu faço edição, gente, chame mulheres aqui. Mas, porque, né? Muitas vezes preferem homem editor do que mulher, sabe? Mas... É legal, não é só pelo questão de ser tratada melhor ou não é isso. Mas é legal também dar oportunidade, sabe? Dar oportunidade porque a gente não sabe o histórico de todas as mulheres. Às vezes ela nunca passou por isso, não sabe nem o que a gente tá falando. Mas vamos partir de um pressuposto que grande parte das mulheres nem se achava capaz de fazer o que elas estão fazendo. Sim. De prestar esse serviço, esse trabalho, que elas estão colocando uma... meu caso mesmo, colocando uma expectativa grande de será que eu sou boa, será que eu consigo, será que vão confiar em mim? E aí, anos nisso, por uma questão de insegurança durante a vida, quando alguém confia nesse seu trabalho, isso também aumenta muito a sua vontade de melhorar, de conseguir. Então, sim, dá visibilidade de contratar trabalhos de mulheres, trabalhos que não dependam de um órgão genital para serem feitos e bem feitos, né? E digo mais... Justamente por essa questão de
Você precisa lutar muito para ser respeitado enquanto profissional em diferentes áreas que fujam das áreas de cuidado. Porque sempre botam mulheres só em profissões de cuidado. Agora, de conhecimento técnico em outras áreas, dificilmente. As mulheres, a gente tem que sair no soco para conseguir ter espaço. Mas o que eu ia referir é que eu acredito que 100%, não vou dizer 100% porque toda generalização é burra. Inclusive, mas 99% das vezes em que eu contratei um serviço para ser feito por uma mulher, ele foi feito com melhor cuidado, um resultado mais fino do que contratado das vezes que eu contratei anteriormente por uma equipe masculina. E isso é uma coisa que eu sempre, no começo, isso sempre me deixava surpreso. Eu falei assim, gente, por que tá tão diferente? E aí isso foi uma coisa que depois, porque eu comecei a reparar isso quando eu era mais novinha, né? Eu não tinha muito esse tino pra reparar essas coisas. Depois que eu fui começando a reparar, até porque foi quando eu fui mais pra frente vendo isso caindo em mim. Quando eu via outras pessoas fazendo coisas que eu olhava e falava, não, isso tá errado. É de outro jeito, mas ninguém queria me ouvir, porque quem tava falando era um homem. Eu acho que isso também faz parte do que eu acabei de comentar, da preocupação que o gênero tem, que a gente tem, porque eu me incluo nisso, de ser aceita. Sabe, eu tenho que fazer o melhor possível 3 vezes mais pra ser aceita nesse trabalho, pra ser aceita no que eu fiz. Não é nem só pra ser aceita. É porque, eu tava conversando isso hoje, inclusive no post de saúde. É porque quando um homem erra, ou fulano de tal errou. Quando uma mulher erra, as mulheres não sabem fazer isso. Tinha que ser mulher, né? Exato. É sempre assim. É sempre assim. Um exemplo bobo, mas que vocês vão entender a linha de raciocínio. A maioria dos acidentes de carro são feitos por homem. Mas se você vê um acidente de carro feito por uma mulher não sabe dirigir. Aconteceu esses dias aqui. Entraram com um carro dentro de uma confeitaria aqui no bairro. E aí postaram isso no canal oficial do bairro, aqui no Instagram. E os comentários eram assim: mulher e câmbio automático não funciona, né? Não combina, né? Mulher e câmbio automático é complicado, né? É foda, cara. Eu já quase fui atropelada dentro do supermercado. Acho que eu nunca contei essa história. Quantos homens dirigem mal com câmbio automático ou não? Por que é mulher? Não, mas é porque o exemplo que você trouxe é semelhante ao que eu tava. Porque eu tava dentro do supermercado, o cara perdeu o controle e ele invadiu o supermercado com o carro dele. E era um homem no volante. O fato de ser um homem dirigindo nunca foi pauta. A preocupação era se o cara tava bem, se tava todo mundo bem, se alguém foi atropelado. Chamar o reboque pra levar o carro ficou todo destruído. Em nenhum momento houve um comentário do tipo, tinha que ser homem, né? Não teve. Se fosse uma mulher, iam falar que tinha que ser mulher. Inclusive, aproveitando o gancho aqui da Porto Seguro, que é uma publi, na verdade, da Porto Seguro. Seria meu sonho. Este episódio, queremos você aqui, Porto Seguro. Mulheres pagam até 40% menos de seguro de carro, tá? Por causa das estatísticas de trânsito. Isso é fonte da Porto Seguro e também da Bradesco. Paga mais barato. Inclusive, o carro do meu pai, ele coloca o seguro no meu nome para pagar mais barato. Beijo, pai. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. Fáti, tomara que a gente tenha um áudio a cada comentando comentários, não é legal? Por favor, gente, vamos lá, gente. Manda mensagem pra gente, participa do nosso grupo do Telegram. Você consegue mandar mensagem pra gente por lá? Eu gostei, legal. Muito obrigada, Pri. Adorei o carinho, adorei todo o carinho que você tem com a gente, comigo principalmente, tanta história que a gente fez aí editando e trabalhando juntas também. Um beijo imenso pra ti, todo o amor que houver nessa vida pra ti. Conseguimos, Paty. Conseguimos mais um comentando os comentários. Esse especial aí, meio polêmico, acabou virando um especial machismo, que eu queria deixar claro que não é esse o foco, tá, gente? Não é esse o foco. Exato. Às vezes a água cai pra esse lado, mas não era o objetivo. O foco é a gente conversar sobre isso e, como dissemos aqui o tempo todo, apertar um botãozinho de ligar e entender o que tá acontecendo aí. Meu amor, obrigada, Paty. Eu que agradeço, meu amor. Ouvintes incríveis, muito obrigada, de verdade. Esse era um episódio que a gente estava meio cabreira de trazer, porque a gente não sabia como seria recebido. Mas foi muito bem recebido, então obrigada de verdade. E para todos aqueles que não tinham essa chavinha ligada e agora estão com ela ligada, desculpa. Desculpa. Porque agora vocês vão passar um pouco de raiva.
Porque uma vez que você passa a prestar atenção, você não consegue mais deixar de ver. E daí pra frente é só pra trás. Um beijo no coração de vocês. E pra compensar esse trauma, anotem o cupom de desconto da Porto Seguro. Queria demais trazer isso agora. Vamos entrar no mês de junho, o mês oficial do Parabéns Patsy. Sim. Estarei no Rio de Janeiro. Com novos episódios. E episódios mais animados pra vocês. Estamos esperando todo esse carinho e curtir de vocês. Um beijo no feed do coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau. Aproveita pra comentar a hora do padrinho. Beijo, gente. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. É a hora dos apoiadores do mês, do Papo Delas Podcast. O sonho de madame da cafeína, o sonho de viagens da Paty. Seja um assinante no Catarse, ajude no Pix. Ouvintes incríveis são apoiadores do Papo Delas Podcast. Papo Delas Podcast. Papo Delas Podcast. E é aqui que agradecemos os nossos apoiadores do mês de abril de 2025, que nos ajudaram a manter o Papo Delas no ar, no seu feed, e continuar sonhando com as riquezas e a vida de madame pelo mundo um dia. Ai, cansada. E os apoiadores assinantes no catarse.me/Papo Delas Podcast em abril de 2025 são Marcos Colucci, Eduardo Ramos, Marco Antônio Júnior, Mayra Santos, Samuel Sobrinho, Fabrício Guzão e Elisnei Menezes. A gente também ainda tem a opção lá no PicPay, aquele aplicativo verdinho. Você pode doar qualquer coisa, não tem assinante lá, não tem nada. Deu vontade, eu tenho o PicPay. Vou colocar R$1 milhão. Não, 1 milhão não precisa, 100 mil tá ótimo. E quem apoiou o Papo Delas no PicPay no mês de abril de 2025 foi Elcio Inhofe. E por que, galera, que quando você quiser doar 1 milhão pra gente, pra poder ajudar aqui no patrocínio e desenvolvimento desse programa, você não vai fazer pelo PicPay? Porque você pode fazer pelo Pix. Com a nossa chave contato@papodelas.com, você pode apoiar com qualquer valor, a qualquer hora, inclusive R$1 milhão se vocês quiserem. E em abril de 2025, quem fez Pix pra gente foi o Edinaldo da Mata. Beijo, Ed, obrigada. Marcos Robles e Lucas de Paula, o Gasparzinho. Oi, Lucas, seja bem-vindo. Fora isso, uma outra opção que também temos é para quem usa o aplicativo da Aurelo, que é um aplicativo pelo qual você consegue seguir o feed do Papo Delas, ouvir os episódios e fazer a assinatura do seu apoio também. Nesse mês de abril, quem são os nossos assinantes por lá? Priscila Armani e o Leocádio de Melo. Aliás, a Aurelo, que rima com Leocádio de Melo, veja só, tá prometendo melhorar o sistema de pagamento deles. Tem um aviso já no site, então eu estou ansiosa pra saber o que eles vão fazer de melhor, viu, Patsy? Aí eu conto pra vocês. E melhorando muito, aí a gente fala, galera, partiu Aurelo, vamos que vamos. Inclusive, muita gente tá curioso em saber quanto que paga a Aurelo, que isso aqui. Gente, eles pagam por execução sim. Se você ouvir dar o play por lá, eles pagam 3 centavos por episódio ouvido. Ou seja, vai dormir, bota no mudo e deixa em loop. Ai, fica nosso agradecimento aqui a todos vocês, todinhos que colaboraram com o podcast Papo Delas, para que ele esteja no seu feed este mês. Todinhos vocês são muito importantes pra gente. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. Contamos com vocês e outros para o próximo mês. #Gratarse. E Gratipix. Gratiorelo, será? Vamos ver. Você ouviu Papo Delas Podcast.